Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Hoje o assunto é muito bom, hein, Fernanda? Isso Perigoso. mesmo. Olha, pelo segundo ano consecutivo, viu? O número de conversões de automóveis para gás natural veicular cresce no Brasil. Tem um número aqui divulgado de veículos que migraram para o GNV, subiu 6,54% entre janeiro e junho deste ano, em comparação ao ano anterior. E tem um fundamento, né, Ricardo? Gasolina, diesel, álcool, pela hora da morte, né? Muito cara, né? E as pessoas estão acabando indo para esse lado da conversão, né? Até mesmo para fazer com que os nossos ouvintes entendam o que está acontecendo, essa matéria, porque na última semana um homem lá de 67 anos no Rio de Janeiro veio a falecer devido a uma explosão, inclusive umas cenas muito fortes lá no Rio de Janeiro, enquanto ele estava abastecendo. Foi exatamente na hora que ele abriu ali a tampa do porta-mala, né? E aí a gente vai lembrar que também aqui na cidade de Vila Velha, em junho de 2018, explodiu um carro quando estava abastecendo. E 2 anos antes, em 2016, explodiu outro carro aqui em Vitória. Mas no caso de Vila Velha, ele possuía, pasme, Fernanda, 2 cilindros de gás de cozinha, né? Os 2 frentistas ficaram feridos e o motorista acabou fugindo. Você veja, naquela época, quando isso iniciou, essa coisa do gás e tal, muito tempo atrás, as pessoas acabavam botando esse tipo de maneira irresponsável, colocando gás de cozinha. Um perigo, né? Então, quero deixar a dica, a instalação de GNV não é brincadeira. Então, na hora de instalar um cilindro, Fernando, e nossos ouvintes, tem que fazer a conversão, procurar uma empresa homologada pelo Inmetro. É muito importante. Hoje nós temos empresas sérias aqui no estado que fazem trabalhos muito bons, né? E aí você veja só o perigo. Foi feito um levantamento agora, há pouco tempo, em 6 postos de gasolina na Grande Vitória. E eles acompanharam 450 carros, né, que pararam para abastecer. E desses 450, Fernando, 300 carros estavam irregulares, ou seja, 68% desses carros. E 54% estavam registrados que não possuíam GNV. Eles não foram até o Detran dizer, Detran, eu tenho gás no meu carro. Então eles estão rodando de forma irregular. E mais, 20% desses estavam com a inspeção de segurança vencida. Mas isso também não é característica só do estado do Espírito Santo, não, tá? São Paulo tem 78% está rodando de forma ilegal. No Rio de Janeiro, 70%. É preocupante, é perigoso esse número de carro sem inspeção de segurança. O risco que nós temos, Fernanda, a gente pode estar abastecendo na gasolina, você com sua família ali, e do nada um carro vizinho ou próximo, né, que eles mantêm alguma distância, acaba explodindo ali, pode acabar algum acidente aí, não só com as pessoas que estarão do lado, mas também você que pode cair um telhado, alguma coisa assim. É um negócio muito sério e nós vamos deixar algumas dicas hoje aqui, ok, Fernanda? Excelente. E aí, já entrando nessa questão aí, né, do que pode ter levado à explosão, é o escape do gás? Kit mal instalado, mal conservado? A principal causa da explosão, geralmente, Fernanda, se deve à má instalação e à má conservação dos equipamentos. Por esse motivo é que volto a repetir, tem que fazer com empresas homologadas e anualmente passar por uma inspeção de segurança, inspeção de segurança no Inmetro. Uhum. Isso é posição sine qua non para que você possa ter um carro funcionando bem, não colocando você em risco, nem a sua família, nem as pessoas, o frentista ou qualquer outro carro que esteja próximo na hora de você estar fazendo ali o abastecimento. E aliás, até em questão de segurança, para quem tem GNV, é obrigado a sair do carro para abastecer, não é isso? Sim. Todo mundo. Temos algumas medidas de segurança que são muito interessantes. Eu separei aqui 5 medidas rápidas para você, ouvinte, que tem carro com GNV, para você poder observar. Após parar o carro, puxa o freio de mão, é importante. É necessário desligar o motor, todas as luzes, sair do veículo, abrir o porta-mala para garantir o quê? Se tiver algum vazamento, dissipar ali, né, os gases que estão no porta-mala. O frentista deve fazer o aterramento próximo à válvula do abastecimento, né, e vai assegurar que a eletricidade estática contida no automóvel seja direcionada para o solo. Isso é muito importante.
impedindo qualquer geração assim de faísca. Então, esse é outro item importante. Outra coisa é que o frentista deve verificar se possui o selo de regularização do sistema GNV. Eles não fazem isso, acabam eles abastecendo, porque é proibido. Né? Então, se ele checar que está tudo ok, e checar também a pressão da bomba que se está de acordo com a ANP, que é no limite de 220 bar. E, por último, o frentista deve checar se tem alguém dentro do carro, algum passageiro, e pedir para que todos fiquem na frente do carro, e não na parte de trás. Você veja, essa morte desse acidente que aconteceu no Rio, o dono do carro foi para trás do carro, e ele foi abrir o porta-mala, e foi aí que houve a explosão. Então, esses itens aqui, esses 5 itens, são muito importantes na hora, medidas de segurança na hora de você abastecer. Uhum. Quando o frentista abre lá e vai recarregar, ele pode ver também, né, que não está em condição ali de segurança, se negar a fazer isso? Pode. Ele pode se negar, ele pode, inclusive, dizer, olha, eu não tenho condições. Hoje nós temos cilindros aí, da cor rosa, por exemplo, são cilindros que eles pararam de ser fabricados desde 2004, Fernanda, e ainda estão rodando. Então é necessário fazer a manutenção desse cilindro, fazer o teste, é muito importante. Então uma coisa que muitas pessoas acabam me perguntando, Ricardo, quanto tempo, de quanto tempo eu posso ter a validade esse cilindro ou o sistema? O cilindro e o sistema como um todo, Fernanda, ela tem validade de 20 anos, desde que novo, ok? Deixando bem claro, você botou todo o sistema novo, vai ter validade de 20 anos. Só que o cilindro, ele precisa fazer um teste hidrostático de 5 em 5 anos. É muito importante. Então, tem cilindros ainda, os primeiros lá da cor rosa, eles pararam de ser fabricados desde 2004. Então, se esse cilindro passar no teste hidrostático, ele deve continuar. Caso contrário, tem que ser mudado para a cor amarela. Precisa fazer a manutenção. Nós temos uma loja aqui, a Fulgás, por exemplo, faz um trabalho fantástico. Então é necessário que realmente você faça. Estou falando isso, Fernando, porque é muito importante. Isso é perigoso, não é brincadeira. Gás GNV precisa ser feito com pessoas que conhecem, bons profissionais. E a vistoria também, não? Não tem uma vistoria que é anual desses carros? Tem vistoria. A vistoria, ela tem que ser anual, passando no Inmetro. Ela é muito importante. Você precisa, de ano em ano, passar no Inmetro e fazer essa inspeção de segurança. Isso vai lhe dar tranquilidade, não só para você, como para sua família e todos que estão à volta. Por quê? Ali, nesse momento, eles são muito rigorosos. O pessoal do Inmetro, eles são muito rigorosos. Ele não vai deixar passar. Então, não passou pelo teste, você volta na oficina, faz o acerto da mangueira, do vazamento, faz o teste para você poder realmente estar rodando com segurança, né? Outra coisa também, Fernanda, é o preço, né? Que muitas pessoas ficam aí perguntando quanto custa e se vale a pena. Podemos falar sobre isso? Podemos, claro. Olha, o preço hoje, para as pessoas que querem, que a gasolina ainda está um pouquinho alta, hoje ela vai para carro popular de 3.500 a 4.800, com injeção direta. Já você tem um carro premium, você quer um Audi, você quer um Track, um carro que você roda muito, mas o seu carro é uma injeção direta, já vai aí para R$ 8.500, R$ 9.000 aproximadamente. Isso muda muito. Hoje a qualidade ficou muito melhor, hoje os equipamentos estão muito melhores nessa área. Então, para quem roda muito, tem a relação gasolina que a gente pode falar também que é muito interessante para você poder continuar tendo mais economia, principalmente para quem roda muito, tá, Fernanda? E é muito, não é? A diferença é muita, né? Olha só, a economia é em torno de 35% daqui para cima, né? Dependendo de muito como você dirige, né? Se você for uma pessoa que dirige bem, com o pé tranquilo, não força muito, você vai ter uma economia em relação à gasolina acima de 35% em relação à gasolina. Então é muito bom, vale muito a pena, né? Agora, as pessoas também acabam perguntando, tá, mas o que vale a pena? A partir de quanto? Quantos quilômetros? A partir de quanto eu gasto? Os estudos mostram que acima de 2.000 quilômetros já começa a ser vantajoso, né? Para quem gasta acima de R$800, também já é vantajoso você fazer esse investimento. Aí dá para recuperar R$1.000, R$800, R$1.000, já começa a valer a pena. Então, você ouvinte
que tem um carro aí que roda por aplicativo, faz aquelas entregas, tem muita gente hoje fazendo entregas aí, dessas empresas, vale a pena aí, quando a partir desse limite, estou rodando muito, estou gastando já R$800 mil, já vale a pena você colocar um GNV no seu carro. Para quem roda muito, ou é uma solução para todo mundo? Desculpa, não entendi. Essa solução de você transformar o seu carro, adaptá-lo para o gás veicular, é uma solução para qualquer pessoa, ou você sugere assim, só para quem roda muito? Fernanda, eu sugiro só para quem roda muito, porque você tem que fazer além de você todo ano estar fazendo esse tipo de manutenção, inspeção no Inmetro, que você paga uma taxa, você vai ter que transformar, dizer o Detran que seu carro agora tem GNV, você muda algumas características do teu carro, a parte do motor, por exemplo, tem uma série de coisas. Então, se você não utiliza o teu carro de maneira intensa todos os dias, acima aí de 1.500, 2.000 quilômetros por mês, não vale a pena. Você vai ter um investimento que não compensa, né, para diluir no decorrer do tempo aí. Não vale a pena. Então, eu acho que você deve continuar a gasolina ou um motor flex aí, já que você roda pouco, porque você vai ter problema lá na frente com manutenção, além de você ter que fazer a manutenção com uma oficina que mexe só com gás, você tem que fazer outra manutenção com outra oficina que mexe com gasolina, com álcool, suspensão, freio, porque são coisas diferentes. Uhum. Geralmente essas empresas convertedoras, elas só mexem mesmo com gás. Então elas só mexem naquela parte ali que é característica dela. Então não compensa. E tem carros que se adaptam melhor do que outros ao kit? Sim, tem carros que se adaptam melhor, principalmente devido ao peso, porque o cilindro pesa, ele consome ali uma boa parte do porta-mala. Os carros melhores para aplicar, são carros onde você tem um porta-mala um pouco maior, o carro ele vai ficar um pouco mais pesado e a estrutura sustenta também esse gás. Então, tem carros que facilitam, você coloca o cilindro numa posição e não vai atrapalhar tanto. Mas tem carros que você colocou 2 cilindros, não cabe nada, não cabe mal uma cadeira de praia em pé ou 2 cadeiras de praia em pé. Acabou, você perdeu o porta-mala. Então você ganhou na economia, mas às vezes numa compra, no supermercado, alguma coisa que você queira fazer uma viagem, você perdeu um baita de um espaço. Então tem carros aí que realmente se comportam de maneira melhor nessa conversão. Olha só, tem um ouvinte nosso aqui, o Gladson, diz que já presenciou também um carro explodir em um posto de combustível. E ele estava bem próximo enquanto abastecia pelo gás. Tem um outro também que me dá uma dica aqui, olha, o David, né? Do jeito que está o valor do diesel, daqui a pouco todo mundo vai correr para a conversão mesmo, tá? Quem diria, né, que algum dia o diesel seria o combustível mais caro. E o Giovanni, ele está perguntando aqui se você já ouviu falar de um carro que é híbrido, álcool e elétrico. Um carro que é álcool e elétrico. Isso. O carro flex, por exemplo, nós temos vários carros que são híbridos, né? Mas ele também, por sua vez, ele é a gasolina e ele é álcool. Eu acho que eu entendi isso. São carros hoje que você pode colocar gasolina e álcool, ele é flex. Então, se você botar só álcool, ele é álcool e é híbrido. Ele tem o motor elétrico também. Eu acho que é isso que eu entendi do que ele falou. É uma realidade. É algo que você precisa, falando aí para o Cleps, para o David, para o Giovanni, que são coisas são perigosas, como alguns aí já viram um acidente desse, e realmente está valendo a pena porque a gasolina está ainda no preço bem alto, né? Isso. Daqui a pouco vai diminuir um pouco, mas aí vai ser mais vantajoso. Quando diminuir naturalmente, você vai ter uma condição de estar abastecendo mais com gasolina. É aquela coisa, uma hora está melhor para o GNV, uma hora está melhor para o álcool, uma hora está melhor para a gasolina, obedecendo aquilo que a gente vem falando sempre, fazendo as contas e vendo a relação de uma para outra. Hoje está em torno aí de 35% a 40% essa economia de GNV, porque o preço foi lá em cima. São momentos que o país atravessa, né, Fernanda? E o Miguel está dando uma outra dica também, que é com relação à segurança na hora do abastecimento, jamais usar o celular. Tem até esse lembrete, né, no posto de gasolina, para todo mundo, né? Nem só para GNV, não. Perfeito, Miguel. É isso aí. Não só no GNV, como também no abastecimento. Eu vou me incluir também nisso, nós temos esse mau hábito de estar dentro do carro
abastecendo e ali com celular, não é legal. Precisamos tomar cuidado em relação a isso, devido aos gases que estão todos naquela região ali do posto. É perigoso, já teve acidente que já causou incêndio realmente, então falou muito bem. Precisamos ter esse cuidado, esse zelo de não mexer no celular nesse momento. Tanto é que para esse carro a gás, você tem que desligar o motor, como a moto também tem que ser feito, os outros carros também, mas você também tem que desligar todo o aparelho eletrônico, isto é, você tem que desligar as luzes, desligar os rádios, para esse tipo de abastecimento com GNV. Bom, Ricardo, então, olha, se você compra um kit que é confiável, instala no local que é credenciado, participa das vistorias anuais, tem tudo para dar certo. A pergunta é seguro? Fernanda, é seguro, mas precisa seguir todas as normas e legislação vigentes, certo? Lembrando que depois da conversão é obrigatório a inspeção de segurança pelo Inmetro e precisa mudar a documentação do Detran, senão você vai rodar de forma ilegal. E todo ano, pela sua segurança e pela sua família também, é obrigatória a inspeção pelo Inmetro. Então, ficar atento para não rodar de maneira irregular, e é essa dica que o programa Pit Stop deixa para os nossos ouvintes. Que trocou, fez GNV, botou seu carro em GNV, precisa seguir todas essas normas. Você vai rodar com segurança. Te agradeço pela participação. Até segunda que vem, hein? Até segunda e um forte abraço a todos.